Ao se abordar o tema Revolução Francesa, diga-se, um dos maiores acontecimentos da história política da humanidade, é necessário compreender o que aconteceu na França durante o século XVIII. Não somente no período final desse século, considerando-se principalmente os fatos ocorridos antes de 14 de julho de 1789, data marcada pela tomada da Bastilha, evento histórico tido como um dos principais episódios que iniciou a Revolução Francesa. Nessa época, a França enfrentava um período muito difícil de sua história. Vinha de uma recente derrota na Guerra dos 7 Anos para o seu maior inimigo, a Inglaterra. O regime absolutista dos monarcas Luís XV e Luís XVI dava sinais de decadência. O antigo regime enfrentava uma crise financeira sem precedentes. A sociedade francesa estava dividida de forma desigual em 3 estados. O primeiro e o segundo representavam a aristocracia francesa, que eram respectivamente o clero e os nobres, enquanto que o terceiro estado era formado por grupos menos abastados da sociedade, ou seja, os trabalhadores urbanos, camponeses e burgueses que formavam a maior parcela da sociedade e também a que mais sofria em meio ao caos vivido pela França. Se não bastasse, esse grupo era o que pagava a maioria das taxas de impostos cobrados pelo governo, fator que contribuiu fortemente para a revolta popular que culminou com o início da Revolução Francesa. Procurando solucionar esse cenário de crise, o rei Luís XVI convocou os chamados Estados Gerais. Tratava-se de um órgão consultivo, composto por membros dos 3 estamentos da sociedade, que se reuniram pela primeira vez ainda no reinado de Luís XIII, em 1614. No dia da abertura dos trabalhos, o terceiro estado solicitou que a contagem dos votos passasse a ser feita por cabeça, e não por estamento como fora até então. Um mês seguiu-se com discussões sem resultados, até que o terceiro estado decidiu unilateralmente se reunir numa sala separada. Não conseguindo dissolver esta reunião, o rei ordenaria que os 2 outros estados fossem juntar-se ao terceiro. Em 9 de julho era proclamada a Assembleia Nacional Constituinte. Embora tivesse concedido a reunião e afirmasse apoiar os deputados, porém, secretamente Luís XVI convocara o exército para dissolvê-la. A notícia acabaria se espalhando pela cidade de Paris, causando a revolta da maioria da população. Nas primeiras horas do dia 14, uma multidão, formada principalmente por operários, artesãos e pequenos lojistas, invadiu os arsenais do governo e tomou posse de mais de 30 mil mosquetes, partindo a seguir em direção à antiga fortaleza da Bastilha. O rei ficou sabendo da invasão à Bastilha apenas na manhã do dia seguinte, através do duque de La Rochefoucauld. "É uma revolta?" perguntou Luís XVI. O duque respondeu: "Não, senhor, não é uma revolta, é uma revolução." Apesar de ser uma prisão, a tomada da Bastilha teve aspectos simbólicos e práticos. Prático porque buscava-se resgatar as armas que estavam no interior da fortaleza. Simbólico, pois mostrou que o movimento, ao buscar o fim do regime absolutista francês, contava agora com a população em geral, e por ser um local emblemático do absolutismo, que simbolizava a passagem de um poder a outro, do absolutista para os burgueses e para o povo. Graças à tomada da Bastilha, formou-se a Guarda Nacional, que era composta por cidadãos, e o sistema feudal foi abolido e posteriormente, em 26 de agosto de 1789, foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem. Sua queda, em 14 de julho de 1789, foi o ponto de ignição da Revolução Francesa. Jean-Paul Marat foi um dos principais personagens da Revolução Francesa. Após a sua morte, tornou-se um mártir da Revolução, chegando em alguns casos a ser visto como uma figura quase divina. Com o início da Revolução, Marat passou a se dedicar a escrever o jornal O Amigo do Povo, que era o jornal mais popular e radical da Revolução. Marat viu nesse jornal
uma oportunidade de expressar todo o seu ódio e descontentamento com a monarquia. Por suas publicações, fora condenado várias vezes, entretanto passou a ser visto como porta-voz do Partido Jacobino. Quando os sans-culottes, que eram as massas populares orientados pelos jacobinos, proclamaram a República e instituíram a Comuna de Paris como órgão executivo do governo, Marat foi eleito um de seus dirigentes. Porém, seus adversários políticos, os girondinos, o acusavam de querer estabelecer uma ditadura com Robespierre e Danton. No ano seguinte, uma militante girondina, Charlotte Corday, entrou em sua casa e o assassinou a punhaladas. Entretanto, o ato de Corday teve consequências devastadoras. Os girondinos, acusados de organizar o atentado, foram perseguidos e executados, e os clubes políticos femininos foram proibidos e fechados.